Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Com muito carinho, recebo mais uma vez o cardiologista, Dr. Silvio Giopato. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, Amei tê-lo aqui conosco. E mais uma tarde muito... para a gente aprender mais, né? Legal. Sobre saúde e sobre o nosso coração. Isso, é. Você sabe que eu estava conversando com o Dr. Silvio, gente, um dado assustador. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e no Brasil. As doenças que envolvem, portanto, nosso coração, nosso cérebro. E entre as doenças cardiovasculares, a que mais acomete os brasileiros, uma das mais conhecidas, é o infarto. Hoje a gente vai aprender como prevenir o infarto. A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o nosso coração, falar sobre tratamento e o que acontece com o nosso coração quando a pessoa sofre o infarto. Tem muita informação bacana hoje, né? Bastante. Inclusive, muitas dúvidas que já chegaram, a gente vai esclarecer no decorrer do nosso bate-papo. Doutor, os números assustam. Assustam. Para você ter ideia, no mundo são 12 milhões de mortes por ano. No Brasil, são 300 mil casos ao ano. Por ano? Por 300 ano. mil casos. Exatamente. Com 87 mil mortes anuais. Então, nós temos em torno de 80 a 90 mil óbitos por ano por vítimas de infarto. Então, a doença cardiovascular, que envolve todo o sistema cardiovascular, o coração, o cérebro, a circulação periférica, tudo isso é o sistema cardiovascular. É a principal causa de morte no mundo e no Brasil, é igual. 30% das mortes mata mais do que câncer, mata mais do que acidente, mata mais do que guerra, para você ter ideia. Então, é muito importante a conscientização da população sobre essa doença, como reconhecer e como evitar, e como tratar precocemente, porque o tratamento é tudo nessa doença, no infarto. Quanto mais rápido você tratar, melhor vai ser o resultado. Perfeito. Doutor, aqui nós já temos, né, uma ilustração. Explica pra gente, até para o pessoal em casa conseguir entender direitinho o que acontece, né, com o nosso coração. Exatamente. Aqui é um trabalhinho de arte que eu fiz para vocês. Não sou nenhum Hans Donner, mas dá para a gente entender um pouquinho. Ficou ótimo, arrasou. Ficou bom, né? Se precisar de algum design de arte, aí eu posso ajudar. Vamos contratá-lo. Então, nós temos aqui uma artéria, tá? Uma artéria, ela não é simplesmente um cano único, ele tem camadas. A camada mais importante é essa camada aqui que a gente chama de endotélio. Então, nós temos aqui um vaso, uma artéria, e a sua camada mais interna que se chama endotélio. É um tapete de uma célula junta à outra. Então, é um imenso tapete com a espessura de uma única célula, para você imaginar o quanto delicado é esse tecido. Bem fininho. Muito fino, é microscópico. Dentro do vaso, nós temos as hemácias, as plaquetas, o colesterol que está circulando, nós precisamos do colesterol, as células de defesa do nosso corpo. Pois bem, isso é o estado normal. Porém, quando você tem algum dos fatores de risco que desencadeiam a doença cardiovascular ou a doença coronariana, mais especificamente. Por exemplo, 3 deles são imutáveis. Idade, homem acima dos 40 anos, mulher acima dos 60. Sexo masculino e história familiar. Quem tem uma história familiar de infarto, quanto mais cedo começa essa história na família, mais forte é o seu fator de risco. Essas 3 coisas são imutáveis, não tem como a medicina modificar. E é mais comum nos homens do que nas Essa mulheres? doença é mais comum nos homens. Ela começa mais cedo nos homens porque nós não temos os hormônios femininos, como vocês, que as protegem dessa doença. Até a menopausa. Depois da menopausa, vocês entram num processo galopante dessa doença, quem tem a predisposição. E existem os fatores mutáveis, que são os externos. Pressão alta, o diabetes, o colesterol, o cigarro, a obesidade, a falta de atividade física. Quer dizer, todos esses fatores são mutáveis. Você consegue controlar sua pressão, você consegue controlar seu diabetes, você consegue controlar, perder peso, você consegue, se não acabar com o estresse, mas pelo menos aprender a lidar com o estresse. Isso é muito importante. E todos esses fatores podem influenciar esse fluxo essa película fininha. Eles vão provocar uma disfunção endotelial. Qualquer processo, qualquer um deles ou a combinação deles leva a uma disfunção do endotélio. Vamos no seguinte, por favor. Aí, olha, apareceu aqui um raiozinho.
Eu resolvi colocar dessa maneira para entender que é um processo inflamatório, algum desses fatores que eu citei, levando a uma disfunção endotelial. Quando você tem essa disfunção do endotélio, seguinte, por favor, o que vai acontecer? As moléculas de colesterol que estão circulando pelo seu organismo vão ter uma facilidade de se aderir, seguinte, e internalizar para dentro da parede da artéria. Então, aqui começa a doença chamada aterosclerose. Começou aqui. E quando que isso começa? Começa lá na infância. Bem cedinho, a gente já começa, o ser humano tem essa propensão a depositar colesterol na parede das artérias. Evidentemente que uns mais do que outros, é lógico. Certo. Com o passar dos anos, seguinte, o que vai acontecer? Esse acúmulo vai aumentando e vai formar uma placa de ateroma. Uma placa que nós chamamos de colesterol. Ou, na cardiologia, nós falamos, está com uma lesão na artéria coronária direita, na descendente anterior. Isso daqui é uma lesão. Ou seja, nós temos uma placa de gordura. Ela tem uma membrana que reveste, que separa o conteúdo subendotelial, colesterol, células inflamatórias, uma série de coisas, que separa da circulação que está passando aqui. Pois bem, isso daqui não causa sintoma nenhum. Com o passar do tempo, o seguinte, vai passando os anos, isso pode crescer. Então, nós temos aqui um ateroma clássico, reduzindo o diâmetro da luz. Veja como a dificuldade que o sangue tem, as hemácias têm para circular. E essa é uma placa estável, ela tem uma capa grossa. O que é que isso provoca? A angina do peito. Então, o paciente que tem uma obstrução acima de 70% do diâmetro da luz do vaso, ele vai ter sintomas quando? Quando fizer esforço. É angina, caminha, sente dor no peito. Tá certo? Sente aquele aperto, né? Um aperto no peito, e aí para de andar, melhora, aí faz alguma atividade física, sobe uma escada, dói o peito, para, ou sente falta de ar. Isso porque está acontecendo isso aqui. Acontecendo. O que acontece? Está quase entupido. Está quase entupido, exatamente. Tá? Mas as pessoas acham que o infarto que é essa placa que vai crescendo, crescendo, crescendo até entupir. Não é. O infarto não é assim. Vamos mostrar o que é o infarto, que é o objetivo do nosso bate-papo de hoje. Aqui nós temos um ateroma, diferente daquele que eu mostrei, ele tem uma capa fina, ele tem um conteúdo muito rico em colesterol e eu coloquei nesse tom meio rosinha para mostrar que ela é molenga, ela é molinha, é uma placa jovem. Nem sempre é uma placa tão gravemente obstrutiva como a anterior. Mas o que acontece? Essa placa é mais propensa a sofrer acidentes, a romper essa membrana ultra fininha. Porque essa membrana é bem fininha, ao contrário da outra. Ao contrário da outra, exatamente. Aquela é uma que foi crescendo ao longo dos anos e ela foi ficando, a gente chama na cardiologia de uma placa fibrótica, ela é mais estável. Tá. Essa daqui é uma placa que tem mais propensão a sofrer um acidente. Num estresse emocional, por exemplo, uma atividade física exagerada, ou você se expor a situações inadequadas, calor excessivo, atividade física excessiva, muita comida, pode desencadear, sim, pode. Tá? E o que é que acontece? O seguinte, você sofre um acidente, rompeu a membrana aqui, e aí aquele conteúdo que estava contido na placa, ele é exposto para a circulação. E aí, aquelas plaquetas que eu mostrei lá no começo, elas vão ser ativadas e vão mudar de forma e vão colar uma à outra, formando um coágulo. Esse coágulo, seguinte, irá entupir a artéria. Isso é infarto. A partir desse momento, o sangue não passa mais. A gente chama isso de aterotrombose. Nós tínhamos uma placa de ateroma que rompeu e agora formou um trombo, aterotrombose. Isso é o infarto. Aí, qual é o sintoma? Dor forte e súbita no peito. Pode ser queimação, pode ser um aperto, pode ser no meio, pode ser mais para a esquerda, pode ser às vezes mais para a direita. Habitualmente se irradia para o membro superior esquerdo, mas pode se irradiar para o pescoço, para a mandíbula, pode se irradiar para as costas. Habitualmente ela se acompanha de suor frio, enjoo, vontade de vomitar ou até vomita. O paciente pode ter uma sensação de ou o coração acelerar ou o coração falhar. São várias manifestações, mas disso tudo o que predomina, o fator de alerta, o elemento de alerta é a dor no peito. De início o principal sintoma. Aquele início súbito, uma dor que você não sentia antes e que de repente ela apareceu e ficou. Sentiu essa dor permaneceu, corre para o hospital. Exatamente.
vá para o serviço de saúde o mais rápido possível. Algumas vezes essa dor pode vir acompanhada, então, daquele calor excessivo, a transpiração excessiva. A pessoa fica pálida, a transpiração predominantemente na parte superior do corpo, na cabeça, um suor frio. Esses são os sintomas. Lembra que a semana passada eu falei de sistema nervoso simpático, parasimpático? Sim. É a liberação desses sistemas que a pessoa tem liberação do sistema simpático, fazendo taquicardia, do parasimpático, aumentando sudorese. Então, toda essa mistura que ocorre leva a essa variedade de sintomas, mas o que predomina é a dor no peito. Tendo a dor no peito, procure o pronto-socorro o mais rápido possível. Por quê? Nesse momento, o sangue parou de passar. Aquela região do coração que estava irrigada por essa artéria, agora está sem nutrientes, está sem oxigênio. Daí nós temos a dor no peito. Quanto mais rápido eu promover a desobstrução dessa artéria, menor vai ser o número de células que estão aqui para frente que vão morrer. Quanto menos células morrerem, menor vai ser o tamanho do infarto, melhor vai ser o prognóstico desse paciente. Então, a gente costuma dizer que em infarto, tempo é músculo. Então, quanto menos células morrerem, menos sequelas, de repente, aquela pessoa vai ter. Lembra, semana passada eu falei, o coração é um órgão oco, muscular, ele depende de músculo para contrair. Então, se ele perde uma parte desse músculo, ele vai ficar mais fraco. Se for muito, ele vai ficar muito mais fraco e ter sintomas mais graves. Perfeito. Doutor, vou precisar interromper um pouquinho o nosso bate-papo. Eu vou para o intervalo rápido, mas eu não vou deixar o senhor embora não, porque eu estou adorando esse bate-papo, estou aprendendo um monte, minha amiga, e você também. E olha, atenção aos sinais. No próximo bloco, a gente volta a falar então especialmente do infarto, tratamento e como você pode prevenir aí na sua casa, viu? Como você pode cuidar também de toda a sua família. A gente volta no instante.